Olá, tudo bem com você? E aí, como passou a semana? A minha semana foi super legal, porque eu estudei mais um pouquinho sobre os ritos pra gente conversar hoje. Nós vamos falar sobre ritos de novo, professora. Sim, vamos falar sobre ritos de novo, mas hoje nós vamos ver um outro aspecto dos ritos religiosos que eu tenho certeza que você vai gostar. Só para a gente não esquecer, na semana passada nós estudamos sobre os ritos mortuários e funerários. Nós vimos a história do pato que morreu e que aí os irmãos ficaram todos preocupados, né? Queriam enterrar o pato, queriam fazer um rito religioso para o pato, não sabiam como fazer e acabaram viajando o mundo todo para entender o que eles podiam fazer para então se despedir do seu amigo patinho que tinha falecido. Foi super legal aprender sobre esses ritos, né? Até porque o rito mortuário e funerário é um rito que normalmente as pessoas não gostam de falar perto das crianças e quando a gente é criança fica muito curioso para saber o que é, não é mesmo? Então a gente matou um pouquinho da nossa curiosidade na aula passada. Mas na aula de hoje nós vamos falar sobre um outro tipo de rito. E para isso eu vou pedir para você separar alguns materiais. Seu caderno ou a folha de anotação que você usa toda semana, lápis de cor, o lápis ou a caneta, aquilo que você gosta de usar para escrever. Separe o seu material que a gente já volta. Agora que você já está com o seu material todo separadinho, nós vamos começar a nossa aula de hoje. Na aula de hoje nós vamos ver ritos de iniciação. E aí você deve estar se perguntando, mas o que são ritos de iniciação? O que será que isso quer dizer? Um jeito fácil da gente entender o que quer dizer ritos de iniciação é a gente pensar nos nossos jogos de tabuleiro. Sabe aquele jogo de tabuleiro que tem um caminho para você seguir com as suas pecinhas? Lá, quando você coloca a sua pecinha para começar o jogo, o que está escrito naquele retângulo? Início. Muito bem. Lá está escrito início. Então, início é o começo. É o primeiro passo. Se a gente pensar nisso, a gente já consegue entender um pouquinho que os ritos de iniciação são aquele primeiro passo da pessoa dentro da religião. É aquele comecinho, que pode acontecer quando é bebezinho, quando é pequeno, quando acabou de nascer, ou quando um adulto vai entrar naquela religião. Então, dependendo da religião, nós temos idades diferentes para que isso aconteça, momentos diferentes. E existem muitos tipos de ritos de iniciação. Mas a palavra iniciação, ela tem um significado lá no dicionário, né? A gente gosta de pesquisar no dicionário. Vamos ler juntos o que a palavra iniciação quer dizer?
Então, primeiro ponto, ato de começar, iniciar algo, que é o que a gente conversou. Segundo ponto, condição daquele que é introduzido em alguma experiência misteriosa ou desconhecida. Então, quando a pessoa vai ter uma experiência pela primeira vez, uma coisa que ela não conhece, a gente pode chamar também esse momento de iniciação, porque é a primeira vez que a pessoa vai participar daquilo. Informação importante, eu vou pedir para você copiar no seu caderno e a gente já volta a conversar mais um pouquinho. Agora que você já sabe o que a palavra iniciação quer dizer, já copiou o significado dessa palavra lá do dicionário no seu caderno, ritos de iniciação. O que será que isso quer dizer? O que será que é um rito de iniciação? O rito, nós já vimos que
pode ser uma cerimônia religiosa. Então, se a gente pensar no significado de rito, que é cerimônia religiosa, mais o significado de iniciação, que é a primeira vez, ou começo, ou introdução. Então, o rito de iniciação é a cerimônia religiosa para dar início a algum passo importante. Esse passo importante, ele pode ser a entrada da pessoa na religião, como eu falei, né? Às vezes a pessoa é adulta, mudou de religião, então ela vai começar numa religião nova, ela faz esse rito de iniciação. Pode ser quando nasce o bebezinho numa família que é religiosa e eles fazem esse rito de iniciação para que esse bebezinho entre já na comunidade religiosa. Ou pode ser ainda durante a infância, quando a criança que nasceu naquela comunidade vai passar por alguma coisa para que ela então seja introduzida na vida da sua comunidade. Para a gente entender isso um pouquinho, eu trouxe alguns exemplos de ritos de iniciação de diferentes religiões. O primeiro que eu trouxe é o batizado cristão. Aqui é importante a gente entender que dentro do cristianismo nós temos várias religiões diferentes e que cada uma dessas religiões vai ter regras diferentes para esse rito de iniciação. Por exemplo, na igreja luterana, na igreja católica, esse rito de iniciação do batizado acontece quando a gente ainda é bebê. Então, se você é bebezinho e nasceu numa família católica ou numa família luterana, você vai ser batizado quando é bebezinho, que é esse rito de iniciação. Mas algumas igrejas evangélicas não batizam o bebezinho quando ele nasce. Eles fazem um rito quando é mais velho. Então, quando a pessoa já tem uma idade determinada, vai variar um pouquinho de uma igreja para outra. Então, essa pessoa passa por esse rito do batismo. E esse rito começou por causa da história de um personagem muito importante dentro do cristianismo, que é o próprio Jesus Cristo. Você sabia que Jesus Cristo foi batizado? Não sabia? Então presta atenção nesse vídeo que eu trouxe para você, que vai mostrar bem rapidinho como que aconteceu o batizado de Jesus Cristo. O batismo de Jesus. Uma história da vida de Jesus. Este é João. João viveu há 2000 anos atrás. Deus disse para ele viver no deserto, para falar com as pessoas que iam a ele. Ele pediu ao povo que mudasse de vida. E como um sinal de que eles realmente queriam viver uma vida melhor e seguir a Deus, ele deixava as pessoas debaixo d'água no Rio Jordão. Esse processo é chamado de batismo. Por fazer isso, as pessoas o chamavam de João Batista. Um dia Jesus visitou João para ser batizado. João reconheceu que Jesus era o Filho de Deus e disse às pessoas que estavam com ele: "Este é o homem de quem falei. Eu disse que haverá um homem que é mais importante do que eu. Ele é o enviado de Deus. Ele fará com que sejamos limpos e perdoados de todas as coisas ruins que fizemos." João não queria nem mesmo batizar Jesus. "Você é quem deveria me batizar, Jesus." Jesus explicou que é importante que ele dê esse passo para se batizar. Então, João batizou Jesus. Quando Jesus saiu da água, uma pomba pousou em seu ombro. Este foi um sinal de que o Espírito Santo de Deus estava sobre Jesus e o guiava daquele dia em diante. No mesmo momento, ouviu-se uma voz vinda do céu dizendo: "Este é o meu filho amado, que me deixa feliz." Jesus tinha 30 anos quando isso tudo aconteceu. Dentro do cristianismo, dependendo da religião, esse batizado vai receber diferentes significados. Eu vou contar para vocês o significado que eu aprendi dentro da Igreja Batista. Então, na Igreja Batista, quando a pessoa tem ali uma determinada idade, isso varia um pouquinho dependendo do pastor da igreja. Ou quando o adulto se converte e passa a frequentar a Igreja Batista, ele é batizado. Igual a gente viu no vídeo. A pessoa é deitada dentro da água
e então ela levanta. Esse batizado dentro da Igreja Batista tem um significado que, quando você deita dentro da água, é sinal de que você está morrendo para o mundo. Você está abrindo mão dos seus pecados e da vida que você tinha antes de entrar na religião. E quando você se levanta, você está então numa vida nova, numa vida dentro da religião, onde você se compromete a seguir o que está escrito no livro sagrado, que é a Bíblia. Então, no cristianismo, seja ele nas igrejas evangélicas, nas protestantes ou nas católicas, a Bíblia é o livro sagrado que é seguido. Então, esse é o significado do batismo dentro da Igreja Batista. E esse significado, ele muda um pouquinho de uma igreja para outra, mas a ideia é introduzir a pessoa naquela comunidade religiosa. Por isso que o batizado, ou o batismo, é um rito de iniciação dos cristãos. Não são só os cristãos que fazem esse rito do batismo, mas dentro das igrejas cristãs, eles seguem então esse exemplo, como nós vimos no vídeo, do próprio Jesus Cristo que se batizou lá com João Batista no Rio Jordão. Agora, um rito de iniciação bem diferente. Dentro do hinduísmo, nós temos o Anaprashan. Que nome difícil, né? Anaprashan. Na verdade, eu não sei se é exatamente assim que fala, porque é uma palavra em sânscrito, que é uma língua bem difícil de aprender. Nesse rito de iniciação, Anaprashan, acontecem dois movimentos muito importantes. O primeiro é o bebê comer grãos pela primeira vez. Então é a primeira vez que aquele bebezinho vai comer um alimento diferente. E uma outra coisa que acontece no Anaprashan, eu vou convidar você para ver um vídeo rapidinho comigo e depois eu vou te explicar o que está acontecendo nesse vídeo, combinado? Então presta atenção nesse vídeo do Anaprashan que eu vou explicar para você o que é esse rito de iniciação que está acontecendo ali. Você viu que colocaram ali na frente do bebê vários objetos? Dentro dessa comunidade, acredita-se que é nesse momento que o bebê vai escolher o que ele vai ser para o resto da vida. Nossa, prof, mas o bebezinho escolhe? Sim. Então ali são colocados vários objetos para essa criança e aquele objeto que a criança escolher vai ser o que ela vai fazer dentro da sua comunidade religiosa durante toda a vida. Então ali nós temos no vídeo um caderno com um lápis, nós tínhamos ali dinheiro, nós tínhamos ali comida. Então o que isso quer dizer? Se o bebezinho escolheu o caderno com o lápis, é sinal de que ele vai ser ensinado para quando crescer ele escrever os textos, os livros, os materiais da sua religião. Se ele escolhe o dinheiro, a função dele dentro da comunidade religiosa vai ser a de angariar fundos, de angariar doações. Então são aquelas pessoas responsáveis por pedir ajuda, por trabalhar para trazer dinheiro para o templo e tudo mais. Se ele escolhe a comida, ele vai ser responsável por fazer a comida
das pessoas que vivem ali no templo ou da distribuição de comida. Se ele escolhe o celular, ele vai ser responsável pela comunicação do templo, por manter as redes sociais do templo, por falar com as pessoas por telefone, por ajudar as pessoas pela internet e tudo mais. Se ele escolhe um instrumento musical, ele vai ser responsável pela música do templo. Então, dentro desse rito, o bebezinho faz a escolha e assim, conforme ele for crescendo, ele é ensinado a realizar as atividades de acordo com o objeto que ele escolheu. Então, esse é o Anaprashan, que acontece dentro de algumas religiões que compõem o hinduísmo. E lembra que eu falei que existe batismo em religião que não é cristã? Sim, na Umbanda, o rito de iniciação também é chamado de batismo. E eu vou convidar você para assistir comigo um vídeo rapidinho que mostra uma dessas cerimônias. Saravá Umbanda, saravá minha Umbanda querida, refletiu a luz divina em todo o seu esplendor, vem do reino de Oxalá, onde há paz e amor, luz que refletiu na terra, luz que refletiu no mar, luz que veio de Aruanda para tudo iluminar. A Umbanda é paz e amor, é um mundo cheio de luz, é a força que nos dá vida e a grandeza nos conduz. Avante, filhos de fé, como a nossa lei não há, levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá, levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá, refletiu a luz divina em todo o seu esplendor, vem do reino de Oxalá, onde há paz e amor, luz que refletiu na terra, luz que refletiu no mar, luz que veio de Aruanda para tudo iluminar. Na Umbanda, o rito de iniciação, apesar de nessa comunidade específica desse vídeo ser chamado de batismo ou de batizado, ele muda um pouquinho de acordo com a casa onde ele acontece. Então, dependendo do terreiro onde ele acontece, ele vai ter algumas características diferentes. Nesse caso em específico, dentro desse rito do batismo, nós tivemos vários pequenos rituais, envolvendo ali as folhas, as ervas, jogar o obi para saber qual seria o orixá daquela pessoa, no caso do vídeo a Érica. Então, vários pequenos rituais que compõem esse rito do batismo, dessa introdução da pessoa à religião. Cada um desses pequenos rituais vai ter um significado diferente. E esse significado também pode variar um pouquinho de acordo com um terreiro e outro. No caso ali, o único que sempre tem a mesma função é quando você joga o obi. E esse obi pode ser jogado de formas diferentes. Algumas pessoas jogam o obi, que são essas sementes, outras pessoas jogam búzios, mas que é aquele momento para a gente saber qual será o orixá de cabeça, qual vai ser o orixá responsável por cuidar daquela pessoa, qual vai ser o orixá de devoção. E nós temos, para finalizar aqui esses exemplos de ritos de iniciação, a festa dos padrinhos de uma aldeia multiétnica, de uma comunidade indígena aqui do Brasil. Vamos ver um pouquinho como que funciona essa festa dos padrinhos? Presta atenção nesse vídeo.
Wainisiha Sirue. Wainisiha Rezaze Chavante. Wainisiha Sreuamanhã Pineaba. Isiha Isidoro. Wainisiha Cibupa Chavante. Wainisiha Waranamé Savante. Meu nome é Reinaldo Sopério Chavante de Tupajão. Então chama Wanaridobê Festa dos Padrinhos. É uma festa assim, que eles fazem a pintura corporal improvisando, criando, né? Chavante vai fazer a partilha uma pequena amostra do alimento tradicional que eles consomem lá na aldeia, peixe e mandioca. Os parentes vêm chegando para cá. Os padrinhos são uma figura comum em várias culturas, em várias tradições, em vários povos diferentes. Mas em cada momento eles têm uma função diferente também. Essa festa dos padrinhos que ocorre na aldeia multiétnica é um rito de iniciação para os meninos. Nessa festa são escolhidos os padrinhos desses meninos. Acontece quando o menino tem entre 8 e 11 anos de idade. Nessa festa dos padrinhos é escolhido então um homem adulto que vai ser o padrinho daquele menino que tem entre 8 e 11 anos. E qual é a função desse padrinho dentro dessa comunidade? É ensinar esse menino tudo o que ele precisa saber para ser um homem adulto. Então, quando ele tem entre 8 e 11 anos, é escolhido esse padrinho que vai ensinar ele a caçar, a pescar, a procurar comida, a fazer todas as atividades que são realizadas ali na comunidade. Por isso acontece essa festa dos padrinhos. Ela não tem uma data específica para acontecer. Então ela pode variar um pouquinho, mas acontece pelo menos uma vez por ano para escolher os padrinhos daqueles meninos daquela comunidade. Aqui a gente encerra a nossa conversa sobre ritos de iniciação dentro das religiões. Mas talvez você esteja pensando, mas professora, se eu não tenho religião, se eu não vou entrar numa religião, eu não vou começar a frequentar uma religião, será que existe algum rito de iniciação secular? Existem vários, né? Eu posso dizer para vocês que muitas vezes quando a gente entra numa escola nova, quando a gente entra na faculdade, normalmente tem algum rito de iniciação ali, que eles chamam de trote. Quando a gente nasce, mesmo que a gente não frequente nenhuma religião, mesmo que a nossa família não tenha religião, não acredite em nada sobrenatural, existe um rito pelo qual todo mundo tem que passar. Seja religioso, seja não religioso, tenha pai e mãe católico, umbandista, candomblecista, indígena, ateu. Todo mundo tem que passar por esse rito. E às vezes a gente que é o bebezinho nem está presente na hora que ele acontece. É o rito do registro civil.
Você já ouviu falar que você tem uma certidão de nascimento? Você já levou esse documento na sua escola para alguma atividade de história, de geografia ou até mesmo de ensino religioso? Lá no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Sempre que a gente vai fazer alguma atividade que fala sobre família, que fala sobre identidade, que fala sobre o nosso nome, é comum que os professores peçam uma cópia desse documento. E esse documento é um rito civil, é um rito secular pelo qual todo mundo tem que passar. Todo mundo precisa passar por esse rito de iniciação, que é esse registro. Mas o que é esse registro civil? O que é essa certidão de nascimento? Então, quando um bebezinho nasce, é o primeiro contato dele com o planeta Terra. Quando a gente nasce, é a primeira vez que a gente vai respirar, é a primeira vez que a gente vai ver, a primeira vez que a gente vai chorar. E quando a gente nasce, a gente ainda não tem nenhum documento que diga quem nós somos. Então, o nosso pai, a nossa mãe, a pessoa responsável por nós, vai até um cartório. Às vezes o cartório fica até dentro do próprio hospital. E ali faz o registro. Então ele vai escrever nesse documento a hora que você nasceu, o lugar onde você nasceu, o seu nome completo fica registrado nesse documento, o nome do seu pai, o nome da sua mãe, o nome dos seus avós. Tudo fica ali registradinho nesse documento. No meu registro de nascimento, por exemplo, tem lá que o meu nome completo é Karen Wilms. O meu pai é o Valdemar Wilms e a minha mãe é a Ingrid Wilms. Os meus avós são a Doris Schäfer, o Genta Ferdinand Heinrich Schäfer, o Aaron Wilms e a Miloca Melida Wilms. Eu nem sabia que a minha avó chamava Miloca Melida Wilms. Eu sabia só do primeiro nome, que era Miloca. Foi quando eu usei o meu registro civil, a minha certidão de nascimento numa atividade da escola, que eu descobri que a minha avó tinha 2 nomes. Olha que legal! Lá tem o dia que eu nasci, 7 de fevereiro. Tem o ano que eu nasci também, que eu não vou te contar, porque senão você vai fazer as contas da minha idade. Tem a hora que eu nasci, o nome do hospital onde eu nasci. Então, tudo fica explicadinho nesse documento. E sempre que a gente vai entrar numa escola nova, num trabalho novo, fazer uma compra numa loja, a gente tem que mostrar o nosso documento que diz quem a gente é. Então esse é um rito de iniciação pelo qual todo mundo precisa passar. Seja religioso, seja ateu, seja agnóstico, se é de religião de matriz ocidental, oriental, africana, indígena, não importa. Todo mundo precisa passar pelo rito do registro civil. E agora que nós já vimos ritos de várias religiões diferentes, inclusive um rito que não é de religião nenhuma, que é um rito civil, um rito secular, nós vamos para a nossa atividade de hoje. A nossa atividade de hoje é uma pergunta para você fazer para um adulto que mora com você e responder no seu caderno. Quando você nasceu, houve algum rito de iniciação? Então, pergunta para um adulto, copia a pergunta no seu caderno, responde que a gente já volta a conversar mais um pouquinho.
você já sabe, né, se aconteceu algum rito quando você nasceu, vou contar para você. Quando eu nasci, aconteceram 2 ritos de iniciação. O primeiro foi o registro civil, quando meu pai foi até o cartório e fez aquele documento que eu uso até hoje, que é o meu documento de identificação, minha certidão de nascimento. E depois, na comunidade religiosa que minha família frequentava, não se batizava os bebês, mas era feita uma apresentação do bebê durante o culto religioso. Então o pastor me apresentou para aquela comunidade, falando meu nome, quem eram meus pais, e teve um momento de oração ali como um rito de iniciação de que eu estava entrando naquela comunidade. Depois de algum tempo, quando eu era mais velha, aí sim eu me batizei para fazer parte daquela comunidade religiosa, porque naquela comunidade não se batizavam os bebezinhos. Mas, aproveitando, já que você perguntou para sua família se teve algum rito de iniciação quando você nasceu, essa tarefinha agora não precisa copiar nem anotar no seu caderno. É só por curiosidade. Aproveita, já que você perguntou do rito de iniciação de quando você nasceu, e pergunta para os adultos que moram com você quem escolheu o seu nome e por que escolheu esse nome. É bem legal da gente saber essas histórias e da gente aprender por que a gente recebeu esse nome. Vai que você descobre que o seu nome tem uma origem religiosa. Já imaginou? Ou que é uma homenagem a algum parente seu, algum avô, alguma avó, algum artista importante que seus pais eram fãs. Então é bem legal a gente descobrir quem escolheu o nosso nome. O meu nome, quem escolheu foi a minha mãe. E ela escolheu porque ela achava muito bonito. E o significado do meu nome é muito bonito, por isso que ela escolheu esse nome para mim. Mas, com essas curiosidades, para a gente descobrir aí quem escolheu o nosso nome e por quê, nós vamos encerrando a nossa aula de hoje sobre os ritos de iniciação. Na semana que vem nós vamos aprender sobre um rito de passagem, que eu tenho certeza que você já viu em algum lugar ou até você já participou de algum. Lembra daquele nosso combinado de sempre? Lave muito bem as suas mãos, tome bastante água e nós nos encontramos na semana que vem para falar sobre ritos de passagem e muita diversidade religiosa. Até lá!